Olá, eu sou a Cris Ribeiro e quero te dar as boas-vindas ao meu podcast A Vida Presta. Aqui você terá lindas conexões com você e com o divino. Eu quero começar já agradecendo pelas mensagens que eu recebi, do último episódio que eu fiz. Muitíssimo obrigada pelas mensagens, tanto lá no Instagram, que eu acabo divulgando mais lá, porque é minha rede social principal, e aí mandaram mensagem também no YouTube, no Spotify. Gente, muito, muito, muito obrigada. Quem produz conteúdo, por menor que seja, é tão importante que as pessoas compartilhem, sabe? Que as pessoas deem uma opinião, que as pessoas falem alguma coisa. É importante ter esses dois lados, é muito importante. E eu fiquei muito feliz com as mensagens que eu recebi, muito carinhosas, e eu quero deixar já aqui o meu agradecimento, tá? Muitíssimo, muitíssimo obrigada. E uma outra coisa que eu quero também começar já falando, antes de começar com o nosso podcast, é falar que o meu objetivo com esse podcast, principalmente, não é falar para a mulherada serem loucas e inconsequentes e irem viajar sem prestar nenhuma atenção em nada, nem com cuidados, e tudo mais em relação à sua segurança, mas para vocês se libertarem de certa forma e não se privarem da vida incrível que vocês merecem, sabe? Então o meu objetivo principal é esse: tem uma vida incrível esperando por vocês, independente da situação que vocês estejam, e não deixem que os medos privem vocês disso. Se cerquem dos cuidados, dos principais cuidados. Eu tô falando da minha primeira viagem. Essa viagem foi há alguns anos já. Eu sou uma outra Cristiane, eu sou infinitamente mais cuidadosa, eu tomo bem mais cuidados, mas sempre aberta para conhecer o novo, para conhecer o belo, o extraordinário. Esse mundo é muito gigante e a gente acaba se acostumando dentro de uma caixinha pequenininha, sabe? Que às vezes as outras pessoas colocam a gente fica lá e tá tudo bem. E o meu objetivo aqui é para falar para vocês: olha, o mundo é gigante, vocês podem se surpreender com o que está esperando por vocês. Tem uma nova versão tua esperando para que você saia desse lugar, dessa caixinha, e descubra esse novo, esse extraordinário, ou sozinha, ou com a tua família, sabe? Eu acho que a gente cresce muito quando a gente viaja, quando a gente sai desse lugar. Se você tem condições de ir para o exterior, que vá. Para ir para outro lugar, mas saia, se mova, sabe? Quando a gente vai se movimentando, as coisas vão acontecendo de um lugar milagroso, sabe? Então, meu objetivo principal aqui é esse, sabe? De falar para vocês: olha, não deixa que o medo te prive da vida maravilhosa que você merece ter, tá bom? Vamos deixar combinadinho assim, tá? E eu vou continuar o nosso podcast. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já comentei em outro podcast que eu tinha com a Andréa, uma amiga minha, que uma vez eu tive aula de boas maneiras com uma paciente. Eu sou fisioterapeuta, para quem está aqui pela primeira vez, eu vou só me apresentar melhor. Eu sou fisioterapeuta e eu atendi por muitos anos idosos, E uma vez eu atendi uma paciente idosa maravilhosa, assim, chiquérrima, que ela dava aulas de boas maneiras e ela dava para alta sociedade aqui de São Paulo, e eu nunca me vi naquele lugar, assim, sabe, para ela me dar aula. Eu sempre ia, atendia, ela comentava algumas coisas, eu aprendi muito com ela, independente dela ser professora de etiqueta ou não, mas eu nunca me via, assim, tendo aulas com ela, sabe, tipo, mais uma crença limitante de tipo, isso não é para mim, E aí, um determinado dia, ela me falou alguma coisa, assim, eu acho que foi sobre arrumar mesas, e eu sempre gostei dessa coisa de decoração, sempre amei decoração. E ela falou: você sabe como que coloca os talheres e tal? Eu falei: não faço a menor ideia, eu vou até procurar no Google, Ela: não, eu te ensino. E a partir dali eu falei pra ela: vamos fazer o seguinte, me dá as aulas principais de boas maneiras e a gente troca pela fisioterapia. E eu faço a fisioterapia na senhora e a senhora me ensina, vamos fazer só algumas aulinhas, só para eu saber o básico, o primordial, o mais interessante, assim, E ela foi, e esse básico duraram 2 anos e foi incrível, porque a gente acha que são em relação a boas maneiras
que é frescura, vamos falar o português, né? Ai, que frescura. E é muito, muito, muito além disso, gente. É ser você. O que eu aprendi tendo aulas de boas maneiras com essa minha paciente foi que eu aprendi a ser eu. Tipo, o mais simples e o mais natural possível de uma pessoa é o elegante, é o chique dela, sabe? Quando você força um pouquinho mais, já não é você. Quando você faz um biquinho a mais, já não é você. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque quando eu falei pra ela que eu ia viajar, que eu ia pra Itália, que eu tava com medo, porque, sei lá, eu achava que ia ser chique, que eu tinha realmente esses pensamentos, tá? Eu não tô inventando nada pra vocês. Eu era bem limitadinha mesmo. E ela falou assim pra mim: ô, Cristiane, minha filha, deixa eu falar uma coisa pra você. A gente não realiza sonho com energia emprestada dos outros. Eu olhei pra ela assim, ela falou: vai realizar seus sonhos, vai ter as suas experiências, vai crescer. Porque eu falei pra ela que eu tava esperando, tipo, será que alguém vai comigo, né? Será que eu consigo alguém pra gente fazer essa viagem juntas? E ela falou: Cristiane, vou repetir, a gente não realiza sonhos com energia emprestada de ninguém. Vai e realiza os seus sonhos, tenha as suas próprias experiências. E eu tenho essa frase comigo até hoje, sabe? Às vezes as pessoas vêm falar alguma, não sei se vocês já ouviram também, alguém teve alguma experiência com alguma viagem, Veneza, por exemplo. Muita gente fala: detestei Veneza, lá fede, que não sei o quê, nanana. Eu tenho uma opinião totalmente diferente de Veneza. Totalmente diferente. Então eu acho que você tem que vivenciar, você tem que presenciar, experienciar cada experiência tua, sabe? Você não vai viver a tua vida, os teus sonhos com energia emprestada de ninguém, entendeu? Foi isso que eu acho que de certa forma me norteou em algum momento, sabe? E aí eu quero ter as minhas experiências de acordo com as minhas opiniões, sabe? Ouço as dos outros e tudo mais, mas o que vale são as minhas, entendeu? E eu quero falar isso pra vocês também. De repente você tinha um sonho e alguém aí falou: olha, imagina, você quer ir pra esse lugar? Eu fui, eu detestei. Aí você pegou esse teu sonho e colocou numa caixa e fulano falou que não servia. De repente a tua experiência vai ser totalmente diferente. Tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês em relação a essa grande introdução. E eu vou dar continuidade ao podcast. Eu parei falando para vocês que eu tinha encontrado a Valentina, e aí eu tinha subido no meu hotel, trocado de roupa, a gente tinha comprado uma bebidinha na rua e a gente saiu caminhando por Florença e ela me mostrando, me falando de como ela vivia lá, e era gerente da Apple lá de Florença, e ela contando das experiências dela tal, e ela falou: vamos pro outro lado do Rio Arno, que lá não tem tanto turista, e aí eu vou te apresentar. E olha, eu fui sem medo nenhum, eu podia ser sequestrada, né, e eu fui. Gente, Deus é muito lindão. Eu sei que eu dou um certo trabalho para os meus anjos da guarda e mentores, mas fui com a Valentina. Mas olha, eu sinto muito as pessoas. Eu sinto absurdamente, assim, sabe? Então, quando o negócio não vai, eu não sou essa simpatia toda. Pode parecer que eu sou uma pessoa totalmente aberta, assim, bocona aberta. Mas eu não sou. Eu sinto muito, assim, quando o negócio não vai, eu não consigo. Pode ser a pessoa mais simpática do mundo. Eu sempre dou uma bloqueada, assim, sabe? Tipo, não dá, não quero e tudo mais. Mas fui pro outro lado do Rio com a Valentina. Ela me mostrou alguns lugares, e aí em um determinado momento a gente sentou, e aí ela falou: aí, fala a sua programação. Aí eu falei: não, minha programação é ficar aqui em Florença até domingo, vão ser 7 dias aqui, 7 dias lá na Toscana, né, lá na casa da Jéssica. Ela falou: mas como assim? Você não vai conhecer Roma? Você conhece Roma? Eu falei: não, é a minha primeira vez aqui. Você não conhece Roma? Eu falei: não. Veneza, você conhece? Como assim você não vai a Roma, você não vai a Veneza? Eu falei: não vou. Dela: você vai sim. E aí ela foi num barzinho que estava aberto assim, pediu um papel e caneta e começou a escrever um roteiro. Amanhã você vai lá no negócio comprar o ticket na estação central de Firenze, compra o ticket para Roma, faz um bate e volta, mas você precisa conhecer Roma, você vai nesse lugar, você vai nesse lugar, você vai nesse lugar. A mesma coisa com Veneza, tal. Isso era uma quarta-feira ainda, então eu tinha alguns dias para fazer esses 2 lugares, né?
E daí no dia seguinte, aí fui, conversei com ela, ela fez todo o roteiro pra mim, eu falei, será? Não sei se eu tenho grana pra isso, eu pensando, né? E aí, dia seguinte, fui lá, me troquei e fui na estação. Falei, mas deixa eu pelo menos ver o preço da passagem pra Roma, né? Da passagem de trem pra Roma. E era uma coisa assim, tipo 20 euros, 21 euros. Era uma coisa muito barata pra conhecer Roma. E eu falei, gente, quando que eu vou conhecer Roma na minha vida, né? Tô aqui, deixa eu aproveitar. E fui pra Roma, fiz um bate-volta em Roma. E dentro do trem tinha uma moça, Lídia, que tava pintando as unhas. E aí eu falei, mas ela não tava pintando, ela tava colocando umas etiquetas assim, e ela só tirava o excesso da etiqueta, ficava uma coisa maravilhosa, assim. E aí eu falei, nossa, que legal isso, né? E aí ela, eu comprei como que é o nome daquela, não sei o que, Milano? Ai, gente, esqueci o nome. É super famosa, é a lojinha que vende maquiagem e tudo mais. E aí, depois eu lembro pra vocês. E aí ela falou, eu comprei em X lugar, tá? Olha que legal. Aí mostrou a cartela, me deu uma cartela e a gente foi conversando. Ela falava espanhol e eu falava razoavelmente naquela época também. E aí a gente foi conversando. E, gente, chegou no final, chegou em Roma. Ó, a cena era a seguinte, eu abraçada com a Lídia e as duas chorando. E detalhe, eu conheci a Lídia dentro do trem. E a gente chorando, e ela falando, eu precisava te conhecer hoje, eu precisava ouvir as coisas que você me falou hoje. E eu não lembro absolutamente nada do que eu falei pra Lídia, sabe? A gente foi conversando, eu só lembro que ela falou que ela era DJ, que ela tava indo pra Roma pra fazer um show à noite. E que... eu só lembro dessas coisas bem assim, não lembro o profundo. Eu só lembro que a gente chorou e que ela falou pra mim assim, olha, eu precisava muito te ouvir hoje. Eu tava numa situação bem difícil e você foi como um anjo, nem sei se você é real. E aí eu falei, gente, que encontro bonito, porque na verdade eu acho que isso é reencontro, né? Eu acho que são pessoas que a gente reencontra de uma outra vida. Eu tenho essa opinião. E aí eu fui embora, peguei o telefone, a gente se adicionou no Instagram. E fui embora. Detalhe, a Lídia, assim como a Valentina, até hoje é minha amiga. E uma vez eu fui pra Itália, eu acho que faz uns 4 anos isso, e a Lídia é de Bolonha, né? E eu fui pra Bolonha, eu passei o dia inteiro em Bolonha com ela, fui fazer um bate-volta também, e foi um dos dias mais incríveis da minha vida. Outro dia eu conto essa história pra vocês, ela me apresentou Bolonha, eu comi o dia inteiro, bebi horrores de coisas deliciosas, um dia eu conto pra vocês. E fui pra Roma e conheci Roma e foi incrível. Não conheci o Coliseu e aí eu fui descendo a rua quando a gente sai da estação. A gente vai descendo assim e eu vendo toda a arquitetura de Roma. Falei, meu Deus, as pessoas precisam ver isso. O mundo precisa... o mundo precisa conhecer Roma, porque a gente ouve um Roma tão superficial, né? E... passei o dia em Roma e voltei pra Florença, assim. Eu acho que a impressão que eu tinha é que eu tinha tomado uma vacina e que eu tava num estado de êxtase absurdo e totalmente agradecida a Deus. Eu fico olhando as minhas fotos, o meu semblante é um semblante muito... é incrível de olhar as fotos, sabe? De vez em quando eu vou procurar essas fotos, porque é um semblante de felicidade plena, assim, sabe? E voltei pra Roma e dia seguinte, amores, partiu Veneza, né? Dia seguinte, preço do trem, que eu só tô contando esses valores pra vocês não acharem que, putz, vou chegar lá e aí é tudo muito... Hoje em dia, obviamente, não são 20 euros, tá? Eu tô falando de muitos anos atrás. Mas ano passado, em setembro, eu fui pra Roma e paguei, eu acho que 78 euros ida e volta de Milão. Só pra vocês terem uma ideia. E aí ela, 20 e poucos euros também, partiu Veneza dia seguinte, porque eu já tava soltinha, mas confiante, né? E aí fui pra Veneza e tive um dia incrível em Veneza. Aí fui um monte de brechó. E comprei roupa em brechó. Naquela época eu ainda comprava roupa em brechó. Hoje em dia eu tenho umas questões com brechó e aí eu não compro mais, mas naquela época eu comprei um monte de roupa linda em brechó. E aí entrei em um monte de restaurantes e conheci um monte de gente. Foi incrível. Veneza foi incrível. Sabe o que aconteceu? Eu perdi o trem de volta
Era pra eu estar lá 16 e pouquinho, eu cheguei lá às 18, vi o horário totalmente contrário. Eu acho que eu tava meio breaca mesmo. E cheguei lá na estação, fui perguntar pra moça: e o trem pra Florença? Ela falou: olha, já saiu faz tempo. Aí eu falei: e agora? Ela falou: agora ou você compra outro ou você dorme aí. Eu falei: não, gente, olha, eu vou contar um negócio pra vocês, viu? E aí eu fui e comprei, eu falei: vou comprar outra passagem, quanto que é? Aí, meus amores, quando você vai comprar, tipo assim, na hora o negócio, na hora, tipo, é um pouquinho mais caro. E aí ela falou, era uns 98 euros, que pra mim, isso pra mim na época era uma grana. Aí eu falei: vou fazer o quê? E aí deu um cartão pra ela, né? E aí ela falou, voltou, me deu o bilhete, me deu o cartão, aí eu falei: não assino em lugar nenhum? Aí ela falou: não, tá tudo certo, tá tudo certo. Aí eu falei: meu Deus, que bom. Amores, eu voltei naqueles trens de primeira classe com como é que fala? Ai, gente, com o pessoal servindo cafezinho. Hoje eu tô com a memória um pouco ruim, né? Como se fosse comissário, assim. Eu comi chocolatinho, aí eu tomei um monte de água, porque eu tinha tomado bastante vinho. Um monte de água, suquinho, bolacha, frutas. Volto eu lá de primeira classe pra Florença. Então, assim, o que era pra ter dado errado deu super certo e eu voltei de primeira classe pra Florença. E aí cheguei, tomei um banho. Vocês acham que acaba por aí? Não, lindonas. Eu fui dar uma volta na cidade. E aí vai ficar pro próximo capítulo essa história. O último também, porque senão, se eu for ficar contando minhas histórias pessoais aqui, eu não vou passar para vocês o que eu realmente quero passar, que é que a vida realmente presta muito e que você tem duas formas de encarar a vida, né? Ou como se tudo fosse muito mágico, ou como se nada fosse mágico. E você vai perder o mesmo tempo com a opção que você escolher, entendeu? E eu prefiro ver a minha vida de uma forma mágica. É óbvio que eu não sou uma boba, boca aberta e que a minha vida é linear. Não, e eu até amo que não seja linear. Que seja em espiral mesmo, sabe? Para aprender, para até nesses momentos agradecer. Eu estou aprendendo. E eu conto para vocês o restinho dessa história e eu só quero que vocês saibam que a vida é muito, muito boa, que a vida presta muito e que a gente só precisa sair de alguns lugares, fazer alguns movimentos. E vejam, essas pessoas que apareceram na minha vida não me conheciam, eu não tinha nada para entregar para elas. E, de certa forma, olha a raiz que eu criei com elas, né? As trocas. E às vezes você tá aí com uma amizade mais ou menos, num relacionamento mais ou menos, numa vida mais ou menos, e desenterra a tua próxima versão, sabe? Tem uma versão tua aí que tá louca pra sair e tá louca pra vivenciar o melhor dessa vida, porque a vida presta, meus amores. Um beijo.